Bom dia, graça e paz em Cristo Jesus. Você que está assistindo este vídeo, divulga e evangeliza comigo esta mensagem a milhares de pessoas por todo o mundo. Sabe como você vai estar divulgando e evangelizando comigo essas mensagens? Curtindo e me seguindo. Me siga aí, por favor. O tema desta mensagem hoje, neste vídeo, é a essência da igreja no mundo. Atos capítulo 2, 46 e 47, encontramos a seguinte mensagem. E perseverando quem? Os discípulos e a igreja primitiva, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles também louvavam a Deus e caíam na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Em Mateus 16, versículo 18, Jesus faz pela primeira vez menção da igreja em meio a um contexto histórico que ainda, naquele momento, ensinava as leis que Deus havia dado a Moisés e também onde se praticava o sacrifício de animais. Também em meio a um diálogo com os seus discípulos e diante de uma relevante pergunta. Pergunta essa que os seus discípulos teriam também que responder. Responder a Jesus o que diziam e falavam a respeito de Jesus e os que eles também pensavam a respeito de Jesus. Em Mateus 16, versículo 13, nós encontramos a seguinte mensagem. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, que dizem os homens ser o Filho do Homem? Mateus capítulo 16, versículo 16 ao versículo 18, encontramos o seguinte. E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo a Pedro, disse, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque você não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Jesus disse a Pedro, eu te declaro que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 16 ao versículo 18. A palavra igreja no grego é eclesia, significa Assembleia dos Santos, reunião dos santos, ajuntamento dos santos. Jesus elogia Pedro e diz que ele fora feliz por revelar a soberania, a divindade e a vontade de Deus. Jesus, portanto, aproveita para descortinar e revelar o mistério da origem da igreja e, ao mesmo tempo, mostrar o poder e a força que essa igreja tem neste mundo contemporâneo, neste mundo jaz do maligno. Muitos acham que Pedro foi o primeiro papa da igreja, que ele fora quem edificou a igreja e que a igreja tem o nome dele. Isto é um grande erro, é um grande equívoco, é uma completa ignorância, pois Jesus, nas entrelinhas de sua fala com Pedro, ele, numa mensagem cheia de mistério e num trocadilhos de palavras, afirma que Pedro é uma pequena pedra. Tu és Pedro, tu és uma pequena pedra. Ou seja, Pedro significa pequena pedra. E que sobre esta pedra, a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina, uma grande rocha, é ele mesmo, o próprio Jesus, é que a igreja seria edificada. Ou seja, a igreja foi edificada, instituída por Jesus e não por Pedro. A igreja edificada em Jesus, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A igreja tem poder e autoridade para derribar as portas do inferno e adentrar até o inferno. A igreja militante é a igreja que milita em todo o mundo, com milhares de soldados convocados para guerrear contra as forças dos espíritos e do inferno que atua neste mundo e que é composta por diversas denominações. Essa é a igreja.
que é composta por diversas denominações, que faz uso da mesma arma, ou seja, da mesma espada, que tem Jesus como cabeça da igreja. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Está em Atos, no capítulo 9, versículo 30 e versículo 31. A igreja triunfante é a igreja invisível. A igreja triunfante, ela é celestial e ela fora comprada por um alto preço. A igreja triunfante, ela é a igreja que tem as marcas de Cristo. A igreja triunfante é que tem o Espírito Santo e é a igreja que vai ser arrebatada e vai morar no céu. A verdadeira e única grande missão da igreja neste mundo foi estabelecida e ordenada por Jesus antes de sua ascensão, dele ser levado ao céu, e que está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e o versículo 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Veja o que Paulo escreveu em sua primeira carta aos Coríntios: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. A igreja triunfante é um corpo, um organismo vivo, que tem Jesus como cabeça e seus filhos como membros deste corpo, que anda em santificação, que anda em consagração, que anda em obediência e que anda em amor. Porque assim como um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos só um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Romanos capítulo 12, versículo 4 e versículo 5. A igreja triunfante é morada e habitação do Espírito Santo, que tem comunhão com Deus, que o adora em espírito e em verdade, e que encontrará com o Senhor nos ares, que receberá a coroa da vida e que será recompensada, que receberá o galardão e que viverá a eternidade com o Senhor. Enquanto essa igreja triunfante não deixa este corpo corruptível, esta casa, esta habitação, ela continuará, sem dúvida, sendo a igreja, a única igreja, o único meio de transporte, como se fosse um grande trem, que só poderão chegar na estação da terra prometida os que neste trem estiverem. Este trem continua na estação. Este trem continua com as portas abertas, que é a igreja, aguardando você, e muitos espalhados por todo o mundo. A Deus todo louvor, toda honra e toda a glória.